Saindo de Punta del Este, passamos pela Casa Pueblo e depois seguimos em direção Canelones. Contornamos a capital Montevideo. Fizemos uma parada para almoçar em Nueva Helvecia e chegamos no início da tarde em Colônia del Sacramento. Saímos cedo de Punta del Este para evitar um trânsito mais intenso e pilotamos para Punta Balena para tirar uma foto da Casa Pueblo. Casa Pueblo é uma edificação construída pelo artista uruguaio Carlos Paes Villaró. Foi a residência permanente de seu criador, onde trabalhou e onde passou até a sua morte. Casa Pueblo começou a ser construída em 1958 em torno de uma caixa de madeira feita com pranchas encontradas no litoral, chamada La Pionera. Esta caixa foi seu primeiro ateliê. A construção toda, que demorou 36 anos a terminar, tem 13 pisos com terraços que permitem uma ótima vista do pôr do sol sobre as águas do Oceano Atlântico. O complexo foi construído de forma artesanal e sem planos prévios, em forma de labirinto. Não apresenta linhas retas no interior e a cor branca predomina. Foi ampliado e modificado a cada ano como uma residência de formas imprevisíveis. A casa abriga uma homenagem a Carlos Miguel, filho do artista, e um dos 16 uruguaios que sobreviveram ao acidente aéreo do voo que caiu nos Andes em 13 de outubro de 1972. Todas as tardes, desde 1994, a cerimônia do sol é realizada nos terraços do museu. Minutos antes do pôr do sol, a voz do artista em uma gravação dedica um poema ao sol para se despedir dele. Enquanto a moto segue em direção ao nosso último destino, em Uruguai, quero compartilhar umas impressões nossas desse país. Claro, são observações muito subjetivas que tinham apenas 6 dias para crescer em nós. Como piloto da moto, posso dizer que nunca tive uma viagem tão tranquila. As estradas foram boas e muito bem sinalizadas. A velocidade de diretriz é de 90 km por hora. Se permaneces nesta velocidade, poupas muita gasolina. Tens tempo para apreciar as paisagens e cenas lindas ao lado da rua e não chegas estressado no alvo. Fiquei impressionado com o respeito e a tranquilidade dos outros motoristas no trânsito. Raramente alguém nos ultrapassou. Não recordo de ter ouvido uma buzina e nos trevos o pessoal não acelera para entrar na preferencial, mas diminui a velocidade para deixar-te passar. Às vezes me senti como num outro mundo, e hoje tenho saudades desse trânsito. De certa maneira, o trânsito reflete as pessoas que encontramos. Nas recepções, lojas, restaurantes, postos de gasolina e na praia. São tranquilas, gentis, pacíficas e atenciosas. Amamos os queijos frios e vinhos que compramos para os nossos jantares particulares. Os restaurantes que visitamos ofereceram saborosos pratos de carne, mas em geral as refeições são caras para os brasileiros nos restaurantes. Não conhecemos Montevideo, mas passamos por vários vilarejos e cidades. Com a exceção de Punta del Este, a região toda tem mais caráter rural, rústico e tranquilo. A cultura da pecuária é visível e perceptível a cada quilômetro e faz parte do charme de Uruguai. Nós apenas podemos dizer, amamos a nossa rota pelo país e às vezes sentimos falta dessa tranquilidade e do amplo horizonte que faz você imaginar viagens e terras distantes. Süßes Hotelchen. Wieder super ausgesucht. No início da tarde, chegamos em Colônia del Sacramento. Para nossa estadia, reservamos um pequeno hotel não muito longe do centro histórico. O hotel era muito aconchegante, com muitas pequenas áreas e pátios e emitia um sentimento acolhedor e caloroso. Tomamos rapidinho um banho e já fomos para explorar essa cidade tão conhecida.
Colônia del Sacramento tem origem na antiga cidade de Colônia do Santíssimo Sacramento, fundada em 22 de janeiro de 1680 por Manuel Lobo, então governador da Capitania Real do Rio de Janeiro, a mando do Império Português. A área onde localiza-se a fundação portuguesa faz parte do Centro Histórico e é hoje reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. A coroa portuguesa expressou seus interesses em estender as fronteiras meridionais de sua colônia americana até o Rio da Prata, quando determinou que Lobo fundasse uma fortificação na margem esquerda do Rio de la Plata. A resposta das autoridades espanholas foi imediata e o núcleo português foi conquistado por tropas espanholas indígenas. Através de negociações diplomáticas, a posse da colônia foi devolvida a Portugal em 7 de maio de 1681. O começo já revela a futura história desse local, que na sua história sempre estava no meio da disputa entre Espanha e Portugal, Argentina e Brasil, até a independência de Uruguai. A previsão para o próximo dia não era muito favorável. A temperatura ia cair para 10 graus ou menos, fortes ventos e pancadas de chuva foram previstas. Decidimos que vamos permanecer mais um dia nessa cidade pequena e sempre quando o tempo permite fazer passeios pelo centro histórico agasalhado e preparado para o clima. Em reconhecimento ao valor histórico de Colônia, foi criado em 1969 um Conselho Executivo Honorário. O Conselho iniciou trabalhos que incluíram escavações arqueológicas, o restauro de fachadas interiores do casario e até mudança de nomes de ruas, para recuperar a toponímia antiga. Na década de 1970 foram restauradas a Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento e também o Portão de Armas e parte da muralha, reconstruída parcialmente com as pedras originais, o que, junto com o valor histórico do conjunto, levou à declaração do bairro histórico de Colônia del Sacramento como Patrimônio da Humanidade em 1995. Colônia del Sacramento é hoje um dos destinos turísticos mais importantes do Uruguai, recebendo milhares de visitantes por ano. A localização da cidade é privilegiada para receber turistas, uma vez que se encontra a 1 hora de barco desde Buenos Aires e a 2 horas de carro desde Montevideo. A oferta turística inclui a cidade histórica, museus e praias.
Bem no final dos nossos passeios, decidimos que vamos nos despedir da culinária uruguaiana num belo restaurante. E os pratos não nos decepcionaram, e os vinhos menos ainda. Amanhã vamos então ao norte e sair desse país tão aconchegante. Gostou do vídeo? Assine embaixo meu canal e me dá um grande joinha.